chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti, chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Irmãos e irmãs, paz e bem, prosseguindo nossas reflexões sobre a esperança cristã. Nós vivemos este tempo tão forte da Páscoa, esse tempo de ressurreição. E por isso somos capazes de olhar para a cruz, olhar com um olhar de vida, porque da cruz não jorra morte, da cruz jorra ressurreição. Esse é o tema que o Papa Francisco aborda na catequese que nós hoje resgatamos do ano de 2017. Vamos então fazer a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos na esperança confiante de novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu revive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O texto bíblico que ilumina nossa reflexão de hoje está no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos de 20 a 25. Vamos ouvir com bastante atenção. Entre os que tinham ido à festa para adorar a Deus, havia alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe falou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu para eles dizendo: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Eu garanto a vocês, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho. Mas se morre,
produz muitos frutos. Quem tem apego à sua vida vai perdê-la. Quem despreza a sua vida neste mundo vai conservá-la para a vida eterna. Ontem falávamos de Maria Madalena, que encontra o Cristo ressuscitado. Hoje quero convidá-los a voltar um pouquinho atrás, a encontrarmos com o crucificado, porque só a cruz dá verdadeiro sentido à vida. A ressurreição, ela brota da cruz, da entrega amorosa de Jesus. Recordamos a entrada de Jesus em Jerusalém. Todos se lembram disso. Entre aclamações jubilosas, os discípulos e da grande multidão, Jesus entra naquela cidade. Aquelas pessoas depositavam muitas esperanças em Jesus. Tantos esperavam dele milagres e sinais importantes, manifestações de poder e até a libertação dos inimigos ocupantes. Quem deles teria imaginado que dali a pouco, pelo contrário, Jesus teria sido humilhado, condenado e morto na cruz? As esperanças terrenas daquele povo desmoronaram diante da cruz. Mas nós cremos que precisamente no crucificado a nossa esperança renasceu. As esperanças terrenas desmoronam diante da cruz, mas renascem esperanças novas que duram para sempre. A esperança que nasce da cruz é diversa. É uma esperança diferente daquela que desmorona, daquela do mundo. Mas de qual esperança se trata? Que esperança nasce da cruz? Assim interroga o Papa Francisco na catequese que hoje nós estamos recordando, do dia 12 de abril de 2017. O que diz Jesus, precisamente depois de ter entrado em Jerusalém, pode ajudar-nos a entender melhor. Se um grão de trigo caído na terra não morrer, permanece sozinho, mas se morrer, produz muito fruto. Pensemos num grão de trigo ou numa semente pequena que cai no terreno. Se permanecer fechada em si mesma, não acontece nada. Mas se quebrar, se abrir, então dá vida a uma espiga, é um broto, depois uma planta que dará fruto. Jesus trouxe ao mundo uma esperança nova e fez isso como a semente. Fez-se pequeno como um grão de trigo, deixou a sua glória celeste para vir entre nós. Caiu na terra, mas ainda não era suficiente. Para produzir frutos, Jesus viveu o amor até o fim, deixando-se despedaçar pela morte, como uma semente se deixa romper embaixo da terra. Precisamente ali, no ponto extremo do seu abaixamento, que é também o ponto mais elevado do amor, brotou a esperança. Se alguns de vós perguntar como nasce a esperança, da cruz. Olha para a cruz, para Cristo crucificado, e dali chegar-te-á a esperança que nunca acaba, que dura até a vida eterna. E essa esperança brota precisamente pela força do amor, porque o amor que tudo espera, tudo suporta, o amor que é a vida de Deus, renovou tudo o que alcançou. Assim, na Páscoa, Jesus transformou, assumindo sobre si mesmo o nosso pecado em perdão. Mas ouvi bem como é a transformação que a Páscoa realiza. Jesus transformou o nosso pecado em perdão, a nossa morte em ressurreição, o nosso medo em confiança. Eis porque na cruz nasceu e renasce sempre a nossa esperança. Eis porque com Jesus toda a escuridão pode ser transformada em luz, as derrotas em vitórias, as desilusões em esperanças. Todas, sim, todas. A esperança supera tudo, porque nasce do amor de Jesus, que se fez grão de trigo na terra e morreu para dar a vida, e daquela vida plena de amor vem a esperança. Quando escolhemos a esperança de Jesus, aos poucos descobrimos que o modo vencedor de viver
é o da semente, do amor humilde. Não há outro caminho para vencer o mal e dar esperança ao mundo. Podeis dizer-me, não é uma lógica perdedora? Pareceria uma lógica perdedora, porque quem ama perde poder. Pensaste nisso? Quem ama perde poder. Quem doa deixa a posse de algo e ama. E amar é um dom. Na realidade, a lógica da semente que morre, do amor humilde, é o caminho de Deus. E só este dá fruto. Vemos isso também em nós. Possuir impele sempre a desejar algo mais. Obtive algo e imediatamente desejo mais. E assim por diante, nunca me sinto satisfeito. É uma sede terrível. Quanto mais tenho, mais quero. Quem é voraz nunca se sacia. E Jesus diz isso de maneira direta. Quem ama a própria vida, perde-a. És voraz, procuras obter muitas coisas, mas perderás tudo, inclusive a tua vida. Quem ama a si próprio e vive pelos seus interesses, só se enche de si mesmo e perde. Ao contrário, quem aceita é disponível e serve, vive da maneira de Deus. Então é vencedor, salva-se a si mesmo e aos outros, torna-se semente de esperança para o mundo. É bom ajudar os outros, servir os outros. Talvez nos cansemos, mas a vida é assim, e o coração enche-se de alegria e esperança. Isto é amor e esperança juntos, servir e doar. Certamente esse amor verdadeiro passa através da cruz, do sacrifício, como para Jesus. A cruz é a passagem obrigatória, mas não é a meta, é passagem. A meta é a glória, como nos mostra a Páscoa. E aqui nos ajuda outra imagem muito bonita que Jesus deixou aos discípulos durante a última ceia. Ele diz: quando a mulher está para dar à luz, sofre porque veio a sua hora. Mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de ter nascido um homem no mundo. Eis então, doar a vida, não possuí-la. Assim fazem as mães, dão a vida, sofrem, mas depois se alegram, se sentem felizes porque deram à luz outra vida. Dá alegria, o amor dá à luz a vida e até um sentido à dor. O amor é o motor que impele a nossa esperança. Repito, o amor é o motor que impele a nossa esperança. E cada um de nós pode perguntar-se: amo? Aprendi a amar? Aprendo todos os dias a amar mais? Porque o amor é o motor que impele a nossa esperança. E o Papa Francisco então conclui a catequese. Queridos irmãos e irmãs, nestes dias de amor, deixemo-nos envolver pelos mistérios de Jesus, que como grão de trigo, morrendo doou-nos a vida. Ele é a semente da nossa esperança. Contemplemos o crucificado, fonte de esperança. Aos poucos vamos compreendendo que esperar com Jesus é aprender a ver desde já a planta na semente, a Páscoa na cruz, a vida na morte. Gostaria de vos dar uma tarefa para fazer em casa, diz o Papa Francisco. A todos fará bem parar diante do crucifixo. Todos vós tendes um em casa. Olhar para ele e dizer-lhe: contigo nada está perdido. Contigo posso esperar sempre. Tu és a minha esperança. Imaginemos agora o crucifixo e todos juntos digamos a Jesus crucificado 3 vezes: Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. E a vitória da ressurreição vem iluminar, vem trazer-nos a luz que tanto precisamos. Cristo
ressuscitou. Aleluia, aleluia. Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Não é fácil entrar na dinâmica da cruz. Mas, por outra parte, é impossível compreender a mensagem de Jesus sem compreender a cruz. Ela é a expressão de uma vida doada, por isso se converteu no sinal-chave de nosso seguimento, sinal da nossa esperança. Poderíamos nos perguntar, mas e aí? Como Jesus encarou a cruz? Ele não buscou a cruz pela cruz, buscou a fidelidade à sua missão, que consistia em evitar a proliferação de cruzes para si e para os outros. Jesus pregou e viveu o amor e revelou as condições necessárias para que esse amor se tornasse realidade nas relações entre as pessoas. Quem ama e serve não cria cruzes para os outros. As cruzes são geradas pelo egocentrismo e pela maldade. A cruz pela cruz limita a vida, nos faz sofrer e dificulta o nosso caminhar. Em Jesus, a cruz não é o fim. Na cruz de Cristo, a vida se revela mais forte que a morte. O amor se revela mais forte que o ódio. O bem se revela mais forte que o mal. Por isso, na vida de Jesus, a cruz abre a porta da esperança. A cruz tem sentido quando é consequência de uma opção autêntica de vida em favor da vida. Por exemplo, quando sofremos por levar adiante uma causa justa, por defender as pessoas que são vítimas das estruturas injustas, quando lutamos contra toda expressão de ódio, de preconceito, de intolerância. A cruz salva quando aponta para a vida. É nesse sentido que ela se torna a cruz da esperança. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, eu vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, que nós possamos de fato nos colocar diante da cruz e atender o convite do Papa e rezarmos todos juntos: Tu és a minha esperança, Tu és a minha esperança, Tu és a minha esperança. Que nós possamos colocar sempre a nossa esperança em Jesus. E aí sim experimentaremos que a esperança não decepciona. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Eu já vi uma semente que enterraram lá no chão, nascer linda, nova